Oi pessoal, sou o Kaique e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que eu conheci na internet e que também é uma apaixonada pela Rússia, é a Keisme. E hoje ela vai falar um pouquinho da experiência que ela teve do intercâmbio na Sibéria. Keisme, seja bem-vinda ao canal, você Obrigada. sempre é bem-vinda. Muito obrigado pelos seus comentários, pela forma que você acompanha e pelas ideias que a gente vem trocando. Primeiro, eu gostaria de começar sabendo como você foi parar na Sibéria. Como surgiu essa ideia do intercâmbio na Sibéria? Bom, assim, não foi uma coisa que eu tivesse escolhido, olhado no mapa e, eu vou para a Rússia, vou para a Sibéria, né? Foi algo que aconteceu, eu me inscrevi num projeto de intercâmbio pela ISEC e fui recebendo algumas vagas e tal, e recebi uma em Novosibirsk, que foi para a cidade onde eu fui. E deu tudo certo e acabou que eu fui indo para lá. Bom, e quando chegou lá, qual foi a sensação de assim, eu tô na Sibéria? Você ficou impressionado, você ficou decepcionado? Qual foi os seus primeiros pensamentos, assim, com a sua reação, o choque de chegar na Sibéria em si? Assim, foi o máximo, né? Porque poxa vida, eu saio de Fortaleza e vou parar na Sibéria, né? O outro lado do mundo e ainda é super frio. Eu super adorei, né? A sensação é totalmente diferente, porque eu cheguei bem no inverno mesmo, começando do inverno, né? Outubro, foi do ano passado. Então já foi um choque térmico mesmo, né? Além do choque cultural. Mas foi bem bacana. Você pegou quanto? Lembra assim, o mais frio que você pegou? O mais frio eu peguei -32. -32, meu Deus do céu, nem o congelador. E saiu, encarou, saiu na boa, ficou com medo, preferiu ficar em casa. Como foi, assim, sua relação com o frio em si, quando você chegou lá? Não, assim, eu queria mesmo encarar, eu queria viver todos os momentos que eu podia, né? Eu vi -32, aí vou sair, vou ver como é a sensação. Aí eu saí, foi bem difícil, porque tudo sente, né? O seu corpo sente, algumas partes do seu corpo são mais frágeis também sente. Por exemplo, teve uma vez que eu saí, eu sempre saía com duas luvas, e teve um dia que eu saí só com uma. Ai, meu Minha mão Deus. tava congelando. Aí, assim, às vezes eu colocava dentro da roupa que a gente usava, né? Uhum. Usava, colocava por dentro. Aí depois só tirava de novo e congelava, e colocava de novo. Era isso direto, entendeu? Mas nesse dia eu saí, eu fui pro shopping, fiquei andando, eu vi muitas pessoas andando também, assim, a vida corre normalmente. Ninguém fica em casa dormindo, todo mundo vai trabalhar, estudar, normal. Acordar cedo em -32 deve ser tenso, viu? Assim, não é muito porque a gente não sente porque eles têm aquecedor. Então, quando eu saí daqui achando que não tinha aquecedor lá, então nossa, vai ser que nem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Eu vou passar um frio danado. Mas aí eu cheguei lá e descobri que tinha aquecedor. Então era super de boa, assim, a gente ficava com roupas normais dentro de casa e tal, e não era muito difícil de acordar. Porém, como lá no inverno amanhece bem mais tarde, você acordava, se você tivesse que acordar cedo, você achava que estava de noite. Por exemplo, às vezes como eu trabalhava como professora, às vezes eu tinha aula de 9 horas, aí eu tinha que acordar umas 7h30, mais ou menos, era tudo escuro. Eu achava que estava de noite, de madrugada ainda. E isso foi um pouco mais difícil, mas o resto foi mais tranquilo. Você foi por uma empresa, né? Isso pela ISEC, né? Isso. Isso, E isso. essa empresa, assim, você foi a trabalho, trabalho voluntário, trabalho remunerado. Como foi o processo? Tanto o procedimento para você ir quanto a permanência lá. O que você fez? Então, eu fui como trabalho remunerado. Foi o que eu escolhi e assim se deu o processo do intercâmbio. Eu fui para trabalhar numa escola de idiomas por 3 meses. Aí eu passei os 3 meses lá sendo professora de inglês. Para criança, adulto, qual era o público que você tinha?
Todos os diferentes níveis de inglês. Geralmente eu trabalhava mais com adolescentes, mas eu também tinha crianças, tinha adultos, tinha intermediário. Era um público bem diversificado. Era fácil trabalhar com os russos, assim, você se dava bem, ou eles como alunos são um pouco difíceis de lidar. E aproveitando o gancho, como são os russos também? Porque o pessoal fala que a Rússia é legal, outros dizem a Rússia é sério demais. Qual foi a impressão que você teve deles e como foi trabalhar com eles também? Tá, vamos lá. A primeira questão sobre os alunos russos. Uhum. Eu tomei assim um baita susto porque eles são diferentes dos estudantes brasileiros, sem sombra de dúvida. Eles são bem mais regrados, assim, disciplinados, entendeu? Então, a gente não tem muito problema com eles, tipo, de sair muito do foco e tal. Isso daí não é um problema com eles. E a questão do russo em si, eles são bem sérios, como a maioria diz, mas é um povo assim que, conforme você vai se relacionando com eles, tendo um contato maior, eles vão se deixando levar, entendeu? É só aquela questão mesmo de primeira vista. Você vê eles assim, você não tem aquele contato, então, eles devem ser chatos, devem ser sérios. Mas aí, conforme você vai conhecendo, eles acabam cedendo e realmente mostrando quem eles são. Ai, que legal. Você achou bonito o povo russo? Tanto os homens quanto as mulheres, assim, porque tem uma fama que russo é bonito, né? Agora, você na íntegra viu isso ou acha que é mais mito do que verdade? Não, realmente eles são bonitos. As russas são lindas, os russos também é um povo muito, muito bonito. Você chega lá, nossa, você fica bem impressionado. Mas eles, assim, os homens russos são que nem os brasileiros, se você foi assediada, tipo uma paquerinha, ou muito olha, ou eles são, até nisso são discretos também. A personalidade deles segue nisso também. Não, eles são muito discretos, super discretos, assim, como eles têm esse jeito deles de sérios e tudo, por exemplo, no metrô, eles não olham pra ninguém, entendeu? É só se ele estiver com algum amigo, é só ele e esse amigo. Se ele estiver sozinho, é só ele, entendeu? Ele fica naquele mundinho dele, sem olhar pra ninguém, ninguém se olha, porque até eu ouvi falar que é uma questão de você faltar com respeito se você ficar olhando nos olhos de alguém, entendeu? Lá. Assim, se você não conhece a pessoa. E é isso mesmo que funciona, entendeu? Então, assim, homem em relação a mulheres, eles são super discretos e eu acho que você tem que meio que dar um cabimento para eles poderem se chegar e falar alguma coisa, o interesse deles, alguma coisa do tipo. Mas se não, cada um no seu lado. Mas em suma, você gostou do pessoal de lá? Assim, como amigos, fez amizades lá, tipo, gostaria de voltar a se relacionar com os russos e até passar um tempo, talvez outro intercâmbio. Sentiu isso ou não? Foi uma experiência que tá bom, foi bom, tal, mas deixa pra lá, não quer outra. Não, na verdade foi uma experiência maravilhosa. É um país ótimo de se conhecer, tem muita questão cultural. Mesmo ele sendo assim, um pessoal mais frio, mas eles são super amigos quando você realmente começa a conviver, entendeu? Eu tenho amigos que eu ainda continuo falando, mesmo depois do intercâmbio, mesmo depois da minha saída da Rússia. E é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, com certeza. E se eu tiver outra oportunidade, eu irei também para a Rússia, que eu achei sensacional. E são loucos, como os falam nos vídeos mesmo, que dizem que russo é meio louquinho de pular de casa alta, de tomar banho de -30 e principalmente os da Sibéria. Eu tenho um amigo da Sibéria que ele é bem. Ele é o típico russo siberiano, louquinho mesmo, gosta do monte de aventura. No dia a dia, você achou eles assim também ou é coincidência, você acha? De- Então, eles são mesmo, assim, eu diria que eles aproveitam tudo que eles têm para viver, entendeu? Eles são desse tipo que faz, se deu vontade, ele faz mesmo. E o siberiano, então, nem se fala. Eu conheci algumas pessoas que eles iam lá pro lago deles, da Sibéria, super congelado, e iam lá tomar banho.
Isso, temperaturas menos 30 graus, menos 40. Meu É Deus, super normal eles fazerem isso no inverno. É uma questão de tradição. Todo inverno eles fazem. que legal. E uma coisa que você deve ter sofrido um pouquinho é a questão de comida. Pelo menos a maioria dos Uhum. brasileiros sofrem porque a comida do Brasil é muito temperada, nós comemos muito, brasileiro, Aham. até os que comem pouco, se for olhar na íntegra, come muito comparado a outros países. Aham. E como você lidou com isso? Que o russo gosta de muita sopa, muita coisinha assim. Você estranhou ou você achou que é um pouco parecido com o Brasil? Como foi sua percepção nessa área da alimentação aí na Rússia? Então, a respeito da comida, foi realmente meio complicado. Assim, não foi tanto porque eu não costumava muito sair para comer fora. Então, eu ia no supermercado, comprava comida brasileira, né, que é o feijão, arroz, macarrão, e trazia, fazia em casa. Então, comida deles mesmo eu não comia muito, mas às vezes que eu tinha que comer era um pouco difícil, porque eles não comem que nem a gente, muita comida, muito tempero, eles preferem sopa, e eu particularmente não gosto muito de sopa. Então foi mais complicado por isso, mas teve algumas comidas também que eram bem gostosas, assim, no geral, nem todas, mas algumas particularidades que eu gostei. Borscht, chegou a provar borscht? Sim, e não Gostou gostei. não? Não, que é de beterraba, não é Não. isso? É, Com é uma smetana. mistura bem estranha. Eu não curti. Lembra de alguma que você curtiu assim? Consegue lembrar do nome de alguma que você gostou ou não? Porque assim, é uma coisa bem misturada lá, né? Digamos que o borscht, que é uma das comidas realmente da Rússia. O resto eles pegam da Ucrânia, Azerbaijão, ali, né, da antiga União Soviética. Mas um que eu comi, eu gostei, foi o pilmeni. Ah, sei qual, parece um disquinho voador, né? Exatamente. É muito gostoso. Ele, Eu ele tem um curti. cara horrível, mas todo mundo fala que ele é ótimo, que ela é a mais gostosa das comidas russas, apesar da cara que ele tem. Pilmeni e vareniki. Pilmeni é tipo uma massa e dentro é carne. É como se Que o fosse um pessoal não gosta nhoque muito. recheado, mais ou menos isso ou não? Não. É como se fosse mais ou menos uma pasta de pastel, só que sem ser frita. Hum, É como se fosse ela crua e dentro carne. E o vareniki é da mesma forma, só que dentro é batata. ah tá, que legal. Eu vi você cozinhando, inclusive, em um vídeo lá. Eu vi seus vídeos no. Vou até deixar o link aqui pra quem quiser olhar também. Você Beleza. tava cortando alguma coisa, não sei o que. Tava fazendo comida brasileira, tava tentando fazer comida russa. O que foi naqueles vídeos ali? Então, na verdade, tava cozinhando, pegando alguns ingredientes que tinha na geladeira para fazer alguma coisa para comer, né? Independente se era uma comida russa ou brasileira, era o que tinha para comer naquele dia. Mas era, se não me lembro, era cenoura. Cenoura que eu estava Acho que ralando. foi isso Enquanto mesmo. isso, a minha amiga estava rindo da minha cara, porque era um dos primeiros dias que eu estava cozinhando, então ela super curtiu a ideia de fazer um vídeo e ficar me zoando o vídeo. Sem E, problema. e na questão da convivência, você ficou na casa de pessoas associadas à ESEC? Ou como foi Uhum. o aluguel? Como foi a moradia, a estadia só na Rússia? Então, eu já saí daqui do Brasil já sabendo onde é que eu iria ficar, que foi na casa de uma menina chamada Anne. E ela tinha um laço com a Isaac, ela já tinha trabalhado com a Isaac, e ela se disponibilizou a é, dividir comigo o apartamento, que eu fiquei com ela por um mês, que ela teve alguns problemas e depois eu precisei me mudar. Mas aí o primeiro mês foi com ela, foi um relacionamento super bacana, eu ainda continuo tendo contato com ela. Passamos realmente aquela parte de início, né, de uma convivência russa, e depois realmente nos tornamos amigas. E depois daí eu passei 2 meses, os últimos 2 meses, na casa de um casal russo, que também eu consegui conviver bastante, né, nessa vidinha dele dos russos. E também eles tinham um laço com a Isaac.
mas não tão próximo. Mas acabou que eles também cederam o lugar deles e acabaram a gente acabou tendo esse contato para dividir também um apartamento.